Olá pessoal, tudo bem com vocês? No primeiro vídeo dessa série, falamos um pouco sobre a história do filme e agora de fato iremos fazer a análise da história sem fim e de seus personagens. O filme começa literalmente nas nuvens. Bastian acorda de um sonho e olha para o retrato de sua mãe ao lado da cama e fecha o livro que estava lendo na noite anterior. Ou seja, o menino perdeu a mãe recentemente e se entrega de corpo e alma à leitura para tentar superar a dor e fugir dos problemas, pois ele está lidando com a perda, a morte de sua mãe. Bastian é filho único e não tem muitos amigos. Ele ainda sofre bullying na escola e tem que lidar com a falta de comunicação com o pai. O pai de Bastian parece ser uma pessoa bem distante. A única cena que vemos dele no filme é justamente um café da manhã, aonde ele se limita em dar broncas no Bastian. O pai de Bastian chega até mesmo a chamar o garoto de preguiçoso. Porém, ele não percebe que Bastian é uma criança que está mergulhada no luto, pois ele perdeu a mãe recentemente, e que ele parou de fazer as coisas que antes lhe eram prazerosas, como a equitação e a natação, e está tendo um péssimo desempenho na escola, pois está lidando com essa dor. Ele é uma criança que está passando pela morte da mãe. O único jeito que ele tem de escapar desse mundo horrível é usando a própria imaginação. É lendo. Ele consegue fugir dessa realidade através dos livros. Um certo dia, a caminho da escola, Bastian tenta fugir de uma dessas surras costumeiras. E aqui a gente já pode aprender uma lição importante. Ao invés de correr para a cadeira de um psicólogo, como hoje é indicado pelos profissionais, por conta do bullying, Bastian tenta lidar sozinho com os seus problemas. Mesmo sabendo que ele poderia apanhar dos garotos da escola, ele os enfrenta. Ele vai sozinho para a escola. Ainda que ele saiba que ele pode acabar levando a pior, ele tenta manter o controle da situação. Ou seja, Bastian não é um covarde nem um vitimista. Ele tenta lidar com seus próprios problemas sozinho. Ô panaca, quem disse que você podia sair do lixo? Dá a volta pra lixeira. Não, outra vez não. Não, outra vez não. Pega ele! Bastian se refugia em uma livraria velha empoeirada, cujo dono odeia crianças. O velho é rabugento e está lendo um livro misterioso. Segundo ele, aquele livro não é seguro como os outros, o que basta para atiçar a curiosidade do menino. Bastian acaba roubando aquele livro, que se chama A História Sem Fim, e se tranca no sótão da escola para fazer a leitura. A leitura de Bastian se inicia e todos os personagens de fantasia estão a caminho da Torre de Marfim, que é o lar da Imperatriz. Eles estão fugindo de uma força devastadora conhecida como o Nada. Mas o que é o Nada? Bem, o Nada é simplesmente o nada. Não podemos nem mesmo explicar o nada como sendo um buraco, pois seria ainda alguma coisa. O roteiro da História Sem Fim não esconde o jogo. Os próprios nomes já entregam a semiótica. Fantasia está acabando e quando ela acabar, só vai sobrar o nada. A morte de fantasia é o fim da inocência, da imaginação, da esperança e dos sonhos da infância. O nada é um apocalipse que se aproxima como uma tempestade. Na Torre de Marfim, há representantes de todos os cantos de fantasia. Eles estão reunidos em busca de respostas. Afinal, o mundo deles está colapsando. A Imperatriz está morrendo junto com todo o reino, e só um garoto predestinado poderá salvá-los. E esse garoto é o arqueiro Atreio. Atreio ainda é um garotinho, e por esse motivo ninguém bota muita fé nele. Com exceção do leitor, o Bastian. Quem mais poderia salvar fantasia se não uma criança? Bastian se identifica com Atreio, e nós nos identificamos com Bastian, porque a História Sem Fim não é só uma aula de psicologia, mas também é um exercício de metalinguagem. Bastian é um leitor ativo, completamente imerso no livro, sofrendo, torcendo e dando conselhos para o herói, o Atreio.
Essa, sem dúvida, foi a melhor propaganda pró-leitura já vista no cinema. Atreio parte para essa missão em uma cavalgada épica, sozinho, sem armas e contando apenas com seu fiel cavalo Arthrax, e com um amuleto chamado Aurim. O Aurim possui um papel importante dentro dessa jornada de Atreio, pois ele, além de ser o símbolo da confiança que Atreio está em uma missão a mando da Imperatriz, ele psicologicamente também traz conforto nos momentos de angústias e medo do personagem. Assim que parte para sua jornada, Atreio passa a ser perseguido pela criatura das trevas chamada Gmork, que foi enviada pelo nada para evitar que ele tenha êxito em sua busca. O jovem herói decide procurar a ajuda de Morla, o ancião, o ser mais sábio de fantasia, que vive no pântano da tristeza. E a regra do pântano é clara: se você deixar a tristeza tomar conta do seu coração, você irá afundar no pântano e morrer. E é isso que acontece com o cavalo de Atreio, o Arthrax. Ele fica triste e acaba afundando e morrendo no pântano da tristeza. E essa é uma das cenas mais emblemáticas do filme. Além de, óbvio, ter traumatizado a todos nós, com a morte de Arthrax, nós podemos aprender uma lição valiosa dessa cena. Cada desafio enfrentado por Atreio é, na verdade, um aprendizado para Bastian. Podemos comparar o pântano da tristeza à depressão, aquele momento de tristeza profunda e desespero que todos nós já passamos ou iremos passar um dia. Às vezes nos vemos tão atolados em problemas que, de fato, nós temos a impressão de que quanto mais tentamos sair daquela situação, mais nós afundamos nela. Para Bastian, lidar com o luto pela morte de sua mãe, na verdade é o seu pântano da tristeza em particular, no qual ele não consegue deixar de afundar. Continuando a sua jornada, Atreio finalmente encontra Morla, o ancião. Só que Morla é uma tartaruga gigante e rabugenta, que tem alergia à juventude. Esse encontro com Morla parece frustrante à primeira vista, pois ele não dá as respostas que Atreio procura, porém ele dá as respostas que Atreio precisa. Através de um jogo de palavras que mais parece desmotivar, ele consegue atingir o subconsciente de Atreio, e isso o motiva para continuar suportando a difícil jornada que ele ainda terá que enfrentar pela frente. E Atreio irá precisar de toda a motivação e força interna possível, pois ele precisa salvar Fantasia e ainda tem que sair do pântano da tristeza. E ele tem que fazer isso tudo sozinho, pois ele perdeu seu cavalo. Podemos comparar Morla àquele amigo que enxerga um potencial de melhor em nós, mas sabe que para atingirmos aquele potencial, nós não podemos ser ajudados. Ele entende que essa evolução tem que partir da própria pessoa. A própria pessoa precisa trilhar essa estrada sozinha. Então ele instiga, ele desafia, ainda que sutilmente, para nos motivar a evoluir. Ajudas como essa são importantes para o desenvolvimento pessoal, e mais ainda quando a pessoa se encontra em um estado depressivo. Porém, muitas vezes nesse processo passamos por recaídas e precisamos contar com uma força extra, até mesmo com um pouco de sorte. No próximo episódio dessa série, iremos conhecer Falcor, o dragão da sorte, e entender qual é o papel que ele desempenha dentro desse universo. Então você não pode perder. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like e de se inscrever nesse canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!